ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Estão preparados? Estão preparados para a nova história que está vindo? Tudo a seu tempo. Essa história vai tocar fundo na alma, de uma maneira que vocês jamais vão esquecer. Tudo a seu tempo. Se inscreva, dê like, comentem, interajam conosco para que possamos continuar a trazer histórias inesquecíveis. Um som abafado de uma respiração entrecortada cortava o silêncio da mata, denso como névoa no escuro. Algo ali não pertencia à serenidade da floresta. Entre folhas encharcadas e galhos partidos, jazia um homem, entre 35 e 40 anos, entregue à própria dor. O sangue escorria da perna ferida em ritmo com o coração, como se cada batida fosse uma lembrança cruel da própria fragilidade e um aviso sombrio que o tempo estava contra ele. O ferimento era profundo, visto através do rasgo no tecido da calça. Uma ferida crua, exposta e latejante. Seu rosto estava coberto de suor e terra. Contraía-se num espasmo de agonia enquanto murmurava imprecações entre os dentes cerrados. Havia desespero, uma urgência silenciosa, mas também como se algo sinistro estivesse por perto. O suor descia em filetes, misturando-se ao sangue e à terra. A floresta densa e indiferente apenas o observava em silêncio. O homem, vencido pelo cansaço e pela dor que já lhe roubava as forças, tentou ainda se arrastar entre os galhos e raízes. Seus braços tremiam, os dedos cravavam-se na terra úmida numa última tentativa de resistir. O esforço era quase instintivo, desesperado, movido por algo primal, a vontade de sobreviver. Mas foi inútil. A indiferença da floresta continuava solene. Nenhum pássaro cantava, nenhum vento soprava, só o som do próprio mundo esperando. A dor era uma sombra crescente, invadindo tudo. Sem forças para continuar, o corpo cedeu. Desfaleceu ali mesmo, no coração da floresta, como se o tempo tivesse suspendido sua marcha. Tudo ali respirava, menos ele. E a noite caiu sobre a floresta como um véu espesso, trazendo com ela o silêncio frio e profundo do mato. A escuridão engoliu o corpo inerte do homem, agora entregue ao inconsciente, vulnerável como um menino perdido entre as árvores. E de repente ele acorda, sentindo um cheiro de madeira e ervas secas. Foi a primeira coisa que invadiu seus sentidos. Estava vivo, mas onde? Olhou em volta. Estava no interior de uma simples cabana de madeira, porém espaçosa e acolhedora. E a luz tênue do amanhecer começava a tocar suavemente os cantos do cômodo. Duas camas bem arrumadas dividiam o espaço. Um cabideiro de madeira sustentava algumas roupas masculinas cuidadosamente penduradas. Nas prateleiras, livros dos mais variados tamanhos e cores, misturados a pequenos objetos antigos. A cozinha rústica exibia petrechos bem organizados, um fogão de lenha ainda com vestígios de brasa e uma mesa com duas cadeiras feitas de troncos robustos.
tudo limpo, em perfeita ordem, como se alguém ali cuidasse com esmero e calma. É então que Antônio, o homem ferido, desperta totalmente. Ao tentar se erguer, uma dor aguda atravessa sua perna, fazendo-o recuar com um gemido. Assustado, respira fundo e olha ao redor, confuso, o senho franzido de desconfiança e espanto. "Onde diabos estou?" murmura, a voz rouca cortando o silêncio da cabana. Subitamente, o silêncio é interrompido por um som distante. Antônio prende a respiração. Uma voz grave e firme vem do lado de fora da cabana, como se alguém falasse consigo mesmo, ou talvez com a floresta. Ele tenta se apoiar na cama e alcançar a janela para espiar, mas a dor latejante na perna o impede. Apenas vira o rosto na direção do som, alerta, desconfiado. Seu olhar se volta então para a cozinha. Algo o distrai por um instante. Que cheiro gostoso!" sussurra. No fogão de lenha, um caldeirão fumega lentamente, exalando um aroma acolhedor, feito de temperos e memórias de um tempo antigo. O vapor sobe em suaves espirais, como se quisesse aquecer não só o corpo, mas também a alma. É nesse instante que a porta range e se abre. Antônio arregala os olhos, o corpo retesado. A luz vinda de fora invade o interior da cabana, tornando impossível enxergar claramente quem está ali. Na contraluz, a figura parece imensa, um vulto robusto, imóvel, ocupando por completo a moldura da porta. A silhueta estática e silenciosa provoca um arrepio em Antônio, que, mesmo ferido, sente o instinto de defesa aflorar. Por um momento, tudo para. A figura se move, lenta e firmemente, avança para dentro da cabana, revelando-se à medida que a luz do exterior se esvai atrás dele. Antônio acompanha cada passo com os olhos arregalados, o corpo tenso, pronto para recuar, embora mal pudesse se mover. Engole em seco, lutando contra o medo que ameaça denunciá-lo no olhar. Por dentro, seu coração dispara, mas por fora esforça-se para manter a dignidade de um homem acostumado ao perigo. O visitante se aproxima com tranquilidade. É alto e imponente, de pele escura e postura firme. Os cabelos e a barba, grisalhos e bem aparados, dão-lhe uma presença serena e respeitável. Em uma das mãos, segura um cajado de madeira escura, esculpido com primor, como se fosse mais que um apoio, talvez uma extensão da própria alma. Ao se aproximar da cama, o homem sorri levemente, divertindo-se com a tentativa de resistência que via nos olhos de Antônio. "Como se sentes, meu amigo?" pergunta com voz grave, porém gentil, como quem fala com quem já se conhece há muito tempo. Antônio respira fundo, ciente de que está em desvantagem, mas ainda assim responde com ironia sutil: "Eu posso garantir que já estive melhor." O outro homem apenas sorri, sem pressa, como se aquela resposta já fosse esperada. "Oh, garante? Responde o homem sem se abalar. Antônio franze o senho, confuso, ainda dolorido, e retruca com urgência: Onde estou? Como o senhor me encontrou? Quem é o senhor?" Ainda sem se abalar, o homem mantém o semblante sereno, a voz firme, mas tranquila, como a água de um rio antigo, responde: "Paciência, meu amigo, paciência. Terá as respostas no seu devido tempo."
Sem dizer mais, ele se inclina e começa a examinar a perna ferida de Antônio. Seus dedos são firmes, experientes, mas, mesmo assim, o toque arranca um grito rouco de dor. Ah! Ai! Antônio se contorce, respirando fundo, os olhos cerrados. O homem ergue o olhar e sorri, como quem dissesse: "Isso é bom, ainda há vida e força aí." Em silêncio, se levanta e vai até o fogão de lenha, de onde retira um prato fumegante com um cozido espesso e perfumado, além de uma caneca cheia de um líquido morno. Retorna com passos calmos, coloca tudo sobre a mesinha ao lado da cama e diz: "Coma e beba tudo, logo estará recuperado." Sem esperar resposta, vira-se e sai da cabana, deixando a porta entreaberta e Antônio ali entre o calor do alimento e o frio da dúvida. Antônio permaneceu um instante atônito, olhando fixamente para o prato fumegante e para a caneca ao lado. A desconfiança ainda lhe escorria pelo olhar, mas o aroma do cozido, denso e acolhedor, começou a vencer suas defesas. O estômago vazio há horas, talvez dias, gritou mais alto que o medo. Faminto, devorou tudo sem cerimônia, quase como um animal em sobrevivência. O caldo quente o reconfortou por dentro, aquecendo seus membros dormentes. Em seguida, levou a caneca aos lábios. Um chá levemente adocicado, com notas de ervas frescas, deslizou pela garganta. Saboroso. Antônio esvaziou a caneca até a última gota. Satisfeito, o corpo enfim cedeu. Adormeceu. Um sono profundo o tomou por inteiro, como se a própria natureza tivesse decidido embalá-lo por um instante. Quando despertou, a noite já havia avançado. A cabana estava imersa em penumbra, iluminada apenas pelo brilho suave que ainda crepitava lentamente no fogão. Um calor discreto preenchia o ambiente. Estranhamente, Antônio se sentia bem, uma sensação que há muito não conhecia. Olhou em volta, ninguém além dele. Com esforço, levantou-se. O corpo ainda doía, mas conseguiu levantar parte dele e espiar pela janela. Lá fora, o céu estava coberto de estrelas e a lua plena banhava a floresta com uma luz prateada que fazia cada folha brilhar. Antônio ficou ali, se escorando na parede de madeira abaixo da janela, respirando fundo. E pela primeira vez em toda a sua vida, se permitiu enxergar de verdade aquela beleza ímpar. Com dificuldade abriu um pouco uma das partes da janela de vidro. E por entre o vão entreaberto, a brisa leve, o cheiro da terra, o canto dos insetos, tudo parecia em perfeita harmonia. Foi então que avistou algo longe. O homem, o mesmo da barba grisalha, estava sentado sobre um tronco, à beira de uma fogueira acesa no meio do terreno. A chama lançava sombras dançantes ao redor dele. Antônio estreita mais os olhos, tentando enxergar melhor através do vidro embaçado pela brisa fria da noite. O homem está lá, sentado junto à fogueira, gesticulando com suavidade, como se trocasse palavras e risos com alguém. "Que velho maluco!" resmunga Antônio, arqueando uma sobrancelha, "falando sozinho e a essa hora." Permanece observando, curioso e desconfiado. Do ponto de vista de Antônio, o homem está só, uma silhueta solitária diante das chamas, mas no silêncio da floresta algo parece vibrar diferente, como se o ar ao redor dele carregasse
outras presenças. Sem conseguir explicar, ele sente um arrepio percorrer-lhe a espinha. O incômodo sutil, como se houvesse algo no ar que ele ainda não entende, mas que já começa a sentir. E de repente, como se percebesse o olhar insistente vindo da cabana, o homem de barba grisalha se volta lentamente e fita diretamente a janela. Antônio leva um susto, recua de imediato, o coração acelerado, como se tivesse sido pego espionando algo que não devia. Escorrega no próprio medo e volta a se deitar, tentando fingir normalidade ou talvez que tivesse dormindo. O tempo passa em silêncio, até que minutos depois a porta da cabana se abre com a mesma serenidade de antes. O homem entra trazendo outro prato quente e uma nova caneca entre as mãos. Com aquele mesmo olhar calmo e firme, dirige-se a Antônio com uma naturalidade desconcertante. Estavas apreciando a lua e as estrelas? Muito bom! A voz dele soava quase como um carinho, sem acusação, sem pressa, apenas a constatação de quem viu mais do que disse. Ele deposita o prato e a caneca na mesa, como da primeira vez, acrescenta: coma e beba tudo. Em seguida se vira e sai, deixando novamente a porta entreaberta, como se nada houvesse acontecido. Antônio permanece parado, os olhos fixos na madeira da porta, que ainda range levemente com o vento. Os pensamentos embaralhados, algo naquela presença o desconcerta profundamente. Murmura quase sem perceber: quem será esse homem? Quem é esse homem? Quem será? A pergunta fica suspensa no ar, inacabada, como se faltasse coragem para completá-la. Quem será que ele estava conversando? Eu não vi ninguém lá. Mas não havia ninguém, certo? Ou talvez houvesse, ele apenas não podia ver. O sol já filtrava seus primeiros raios pelas frestas da janela quando Antônio acordou. O calor da manhã tocava suavemente a madeira da cabana. Ainda meio sonolento, levou alguns segundos para perceber que não estava sozinho. Sentado em silêncio do outro lado do cômodo, o homem de barba grisalha o observava com um olhar bondoso, sereno como a manhã que nascia. Bom dia! Como se sente hoje? Perguntou com a mesma calma de sempre. Antônio tentou sustentar o olhar, mas algo naquela presença o fazia vacilar. Havia força e ternura naquele homem, uma autoridade que não impunha medo, mas exigia verdade. Baixou os olhos por um instante e respondeu: eu não sei, mas eu me sinto como nunca me senti antes na minha vida. Muito bem mesmo. O homem sorriu, satisfeito, e fez um gesto tranquilo com a mão, indicando a mesa ao lado, onde já havia comida servida. Ótimo! Alimente-se. Preciso ir. Antônio se ergueu um pouco mais na cama, a voz tomada de urgência, as perguntas que consumiam desde a noite anterior, escapando sem freio. Mas, senhor, onde estou? Quem é o senhor? Eu nem sei o seu nome. O homem já se encaminhava para a porta. Parou por um instante, com a mão sobre a madeira entreaberta. Voltou-se levemente, lançando um olhar sereno, quase paterno. Tudo a seu tempo, tudo ao seu tempo. Com essas palavras, saiu, fechando a porta atrás de si. Antônio deu de ombros, ainda intrigado, mas cedeu ao apelo do aroma que vinha da mesa. Pegou o pão com as mãos e deu a primeira mordida e ficou surpreso. Oh, que pão delicioso!
esse mel, murmurou com a boca ainda cheia. Será que é ele que faz? Sorriu sozinho, entre um gole e outro do chá quente. Que saudade de um café! O café da minha mulher é tão gostoso. Nunca disse isso a ela, nenhum elogio sequer. Por um momento, permitiu-se lembrar, sem dor, apenas com uma branda melancolia. Os detalhes pequenos, os gestos silenciosos do cotidiano que sempre deixava passar despercebidos, agora ganhavam uma nova nitidez. Tomou mais um gole do chá e soltou um leve suspiro. Oh, Izzy, que chá gostoso! Que ervas são essas que me fazem adormecer de imediato? É só tomar que me dá uma soneira. Depois de terminar seu desdejum, sentiu o corpo se aquecer por dentro. Um topor doce foi se espalhando lentamente, como se o mundo todo começasse a respirar mais devagar. Foi então que ouviu o som suave e melodioso de uma flauta preencher o ar, como se surgisse de dentro da floresta, ou talvez de dentro dele. Aos poucos, o canto da flauta se misturou ao gorjear dos pássaros, formando uma harmonia perfeita, como se a natureza e a música falassem a mesma língua. Antônio fechou os olhos devagar, respirou fundo e deixou-se levar, sem luta, sem medo, apenas rendeu-se. Mergulhou num sono profundo, embalado por uma paz que nunca antes conhecera. Enquanto o corpo de Antônio repousava, envolto pelo calor do chá e pela melodia da floresta, sua mente foi atravessada por uma onda silenciosa e, sem perceber, ele já sonhava. No seu sonho se viu o menino, a pele morena, os pés descalços cobertos de poeira, olhos vivos como quem ainda não sabia nada da vida. Nas mãos pequenas empunhava com orgulho um estilingue improvisado, feito com galho de goiabeira e elástico de pneu. Havia satisfação em sua postura, como se segurasse uma arma de herói. Mas o silêncio do sonho foi rasgado por uma voz feminina, zangada, que ecoou do passado. Por que fazer essa crueldade com os passarinhos, Antônio? Me dá isso já! Me dá! A mulher, talvez a mãe ou alguém que o amava com firmeza, estendia a mão, exigente, com os olhos cheios de reprovação. Antônio, menino, ainda apertou o estilingue contra o peito e respondeu, desafiador: Isso é meu! É para eu praticar minha mira! E saiu correndo, rindo com os joelhos ralados e a alma ainda alheia ao que era perir. Na cama, o corpo adulto de Antônio se agitava. Os lençóis se mexiam levemente, como se sua carne respondesse à dor inconsciente daquela lembrança. No sonho, outra voz se impôs, grave, autoritária, carregada de desprezo. Larga ele, mulher! Deixa o moleque se divertir! Quando eu era guri também brincava de estilingue. Ah, é só os passarinhos e tem muitos deles por aí. E uma risada debochada, seca, atravessou o ar como um chicote. Antônio se contorceu outra vez na cama. O semblante franzido, o peito subindo e descendo com mais força. A infância voltava como um espectro e os fantasmas do que se faz sem saber cobravam sua lembrança. Ainda imerso no sono profundo, Antônio continuava vagando por entre as sombras do passado. O menino do estilingue dava lugar ao homem que ele se tornaria, e a paisagem do sonho agora era outra, uma casa.
Uma voz suave e conhecida se ergueu entre os sons do silêncio. Era a voz de sua esposa. Antônio, por favor, não se vá. Vamos passar o dia de domingo juntos, almoçar juntos, dar um passeio pelo menos dessa vez. Todos os finais de semana você sai para caçar. Que prazer cruel é esse de matar animais para diversão, Antônio? A súplica vinha carregada de cansaço, de dor acumulada, de tentativas falhadas. Mas a resposta veio como uma muralha seca, dura, defendendo-se sem pensar. Para com essa ladainha! Trabalho a semana inteira dando um duro danado para sustentar vocês. Eu tenho o direito de me divertir, não tenho? No sonho, o ambiente escurecia sutilmente e então uma voz infantil se entrelaçou à discussão. Papai, fica com a gente. Você nunca joga bola comigo. Você nunca tem tempo para mim, papai. Um silêncio pesado pairou por um instante. Antônio se vira para seu próprio filho, com um sorriso tenso, tentando ser afetuoso e justificativo. Ai, quando crescer mais um pouco, eu vou te ensinar a caçar. Aí eu levo você junto comigo. Olha, é mais divertido que jogar bola. Você vai gostar. A última frase soou mais fraca, vazia, como se o próprio Antônio, mesmo no sonho, soubesse que não era verdade. Agora vai ficar com a sua mãe. O pai precisa sair. O pai tem que ir agora. As vozes se apagaram lentamente, como se fossem engolidas pelo vento. Mas dentro de Antônio, mesmo adormecido, algo parecia estremecer, como se aquele sono não fosse apenas descanso, mas também um caminho de volta. As vozes voltavam uma a uma, num crescendo doloroso dentro do sonho. A primeira antiga, familiar, ecoava entre as lembranças difusas. Filho, para com essa crueldade, dizia a mãe com o mesmo tom aflito de tantos anos atrás, quando ele era ainda menino, com o estilingue na mão e o coração endurecido pela inocência. Logo depois, a voz da esposa, ferida e insistente, mais presente e mais real do que nunca. Para com essa caça, Antônio. Fica com a gente, fica comigo. Fica com nosso filho pelo menos uma vez. Então, de novo, a voz pequena e doce de seu filho, chamando com ternura e carência. Papai, papai, vem brincar comigo. Papai, vem brincar comigo. As vozes se sobrepunham, se entrelaçavam, cobrando dele não apenas presença, mas consciência, cobrando afeto, cobrando escolhas. Antônio se contorcia na cama, os lençóis envoltos, o rosto contraído em angústia, até que, num sobressalto, despertou. Sentou-se ofegante, o peito arfando, suado, as mãos trêmulas. As lágrimas escorriam livres pelo rosto, sem que ele as contivesse. Havia algo quebrado ou, finalmente, aberto dentro dele. Respirou fundo, tentando entender onde estava, se ainda sonhava. Foi então que ouviu um som suave vindo da janela. Virou o rosto. Ali, pousados no parapeito, estavam 3 belos pequenos pássaros. Cantavam com leveza, como se aquela manhã fosse só deles, como se nada mais existisse além daquele instante. Antônio os fitou em silêncio, e então, com a voz embargada, sussurrou: Que lindos! Como cantam! Como eu pude ser tão cruel com eles? A dor agora vinha acompanhada de algo novo, um vislumbre de arrependimento, de verdade, talvez de esperança. Refeito as emoções do sonho que ainda ecoava,
Dentro dele, como brumas de um tempo confuso, Antônio começou a vasculhar com os olhos cada canto daquela cabana silenciosa. Seu olhar percorria as prateleiras rústicas, os objetos gastos pelo tempo, os feixes de luz que escapavam pelas frestas das tábuas, como se procurasse ali alguma pista, alguma identidade, algum vestígio do homem que o havia salvado. Mas nada, nenhuma fotografia, nenhum sinal de origem. Tudo era simples e, ao mesmo tempo, profundamente enigmático, como se aquele lugar existisse fora do tempo. Ele tentou mover a perna, ainda enfaixada e dolorida, como quem testa os próprios limites. Um leve gemido escapou-lhe, e foi então que a porta da cabana se abriu devagar, deixando entrar um facho de luz dourada que iluminou todo o ambiente. Na soleira, a silhueta serena do homem misterioso. "Tranquilize-se, meu amigo", disse ele com uma voz calma, profunda, como quem conhece a linguagem da alma. "Tranquilize-se, sua perna está quase curada, assim como você. Vamos fazer um novo curativo." As palavras ecoaram por dentro de Antônio, mais do que no espaço da cabana. "Assim como você." Repetia ele em pensamento, sentindo que aquele homem não se referia apenas aos ossos partidos, feridos, mas algo bem mais antigo e quebrado dentro dele. O homem aproximou-se em silêncio, com uma jarra de barro e panos limpos entre as mãos. Sentou-se ao lado da cama, onde estava Antônio em repouso, e com delicadeza firme começou a desfazer o curativo antigo. Seus gestos eram experientes, quase rituais, como se cada movimento contasse uma história de cuidado. O pano molhado tocou a pele machucada e Antônio mordeu os lábios para conter o incômodo. Mas, no fundo, sentia algo estranho. Aquele toque tão simples carregava uma compaixão que há muito não encontrava e não nutria por nada e nem ninguém. "Você precisa urgentemente de um banho", disse o velho com um meio sorriso escondido sobre a barba curta. Antônio arqueou uma sobrancelha, tentando disfarçar o riso. "Cheiro tão mal assim?" O homem olhou nos olhos com um brilho maroto e respondeu: "Tão mal quanto o líquido do gambá em sua defesa." Antônio soltou uma risada breve e rouca, como quem reencontra o som esquecido da própria alegria. Era a primeira vez em muito tempo que sentia leveza entre as palavras. Na manhã seguinte, Antônio estava imerso numa enorme tina de madeira, com água morna envolvendo seu corpo como um abraço antigo. A fumaça das ervas que flutuavam ao redor subia em espirais delicadas, perfumando o ar com um aroma fresco e quase sagrado. Era a primeira vez em muito tempo que ele parava para olhar verdadeiramente em volta. Ao redor, a natureza parecia pulsar em harmonia. O canto dos pássaros, o som das folhas ao vento, o brilho do sol filtrado entre as árvores. Tudo se misturava num espetáculo silencioso que fazia seus olhos marejarem sem razão aparente. Respirou fundo, sentindo o ar limpo preencher os pulmões e o perfume de um sabonete rústico de ervas acariciar suas narinas. Se sentia estranhamente feliz. Sua perna doía menos, o corpo, embora ainda cansado, se sentia mais leve. Do lado de fora da tina, o velho, com um pano no ombro e uma navalha na mão, concentrava-se em barbear o rosto de Antônio com movimentos precisos e pacientes.
Antônio o olhou pelo espelho d'água e perguntou com um sorriso desconfiado: Por que o senhor não se barbeia também? O senhor não deve ser assim tão velho assim como parece. O homem parou por um segundo, como se medisse as palavras antes de soltá-las. Se eu lhe revelasse a minha idade, certamente não iria acreditar. Antônio riu, achando que era brincadeira. O senhor é um homem forte, não deve ter mais de 70 anos. O senhor tem família. Sempre morou aqui? O velho terminou o último gesto com a navalha, limpando o rosto de Antônio com um pano perfumado. Seus olhos tinham um brilho antigo, como de quem já viveu muitos séculos. Aqui é o lugar que eu devo estar, respondeu com serenidade. Minha família é extensa e minha barba não era como a sua. Minha barba é macia, cheirosa como a fragrância das flores, dos frutos e da natureza. Endireitou-se, levantou-se e deu um passo para trás e disse com certa solenidade: Pronto, está barbeado. Sua barba estava horrível. Lá dentro tem roupas limpas que lhe servem. Está na minha hora, até mais. Antônio sorriu, ainda se adaptando ao novo rosto sem pelos. Quis agradecer e o chamou. Senhor, mas para onde o senhor vai? Virou-se, mas o velho já não estava mais ali. Olhou ao redor. As folhas balançavam devagar ao vento, como se tivessem acabado de esconder um segredo. Oiê, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. E aí, estão gostando da história Tudo a Seu Tempo? Estão curiosos para saber quem é o Senhor misterioso que salvou, resgatou Antônio ferido do meio da mata? Eu também estou. E no próximo episódio final, vamos descobrir juntos quem é esse homem misterioso. Se inscreva, dê like, comente, compartilhe, interaja conosco para que possamos continuar a contar histórias tão surpreendentes como essa. Conto com vocês!